Boa tarde, preciosos amigos, irmãos, colegas. Eu venho aqui fazer esse vídeo para que possa esclarecer o que fora dito por um cidadão chamado Eli Soriano. Ele chegou a responder uma pergunta de um cidadão que estava na sua audiência sobre o William Branham. Eu anotei aqui as coisas que ele tenha dito e eu fiz questão de observar. A pessoa perguntou para Eli Soriano: existe um profeta chamado William Branham e ele é o profeta das 7 eras da igreja? E ele é o último profeta, conforme Malaquias 4, 5 e 6. Eli Soriano chamou o profeta de mentiroso. Ele disse: ele é mentiroso. Como é que ele pode ser o Elias, de Malaquias 4? E ele chega a dizer, que o ensino de Branham desfaz todo o ensinamento da Escritura conforme os atos praticados em Gênesis capítulo 4, verso 1 a seguir, e também Gênesis, verso 21 e 22, que justamente trata da serpente, E, obviamente, em Provérbios 30, 20, ele cita esse versículo, onde diz que a mulher come, limpa a sua boca e diz que nada fez de errado, Então, ele diz que o William Branham é cheio de sexo, porque as tradições religiosas afirmam que Eva comeu uma fruta, uma maçã talvez, e o William Branham veio e esclareceu isso. Não foi uma maçã que Eva comeu, mas o relacionamento entre a conversa da serpente com Eva se baseia porque a serpente é conhecido na Escritura como o animal mais astuto, ou seja, o animal esperto, certo? E o que acontece? Essa serpente, ela tinha voz, ela falava a língua que Eva e Adão falavam, Satanás, por sua vez, que fora jogado aqui embaixo, ele queria colocar sua semente no meio da semente de Deus. E ele não tem poder criativo nenhum. Então ele usa essa serpente para justamente colocar a sua semente aqui na terra, para combater os filhos de Deus, Então, eu vou citar aqui agora Gênesis capítulo 3, verso 1, para que a gente possa ter um melhor entendimento, Gênesis 3 diz assim: olha, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está, dos frutos da árvore que está no jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso foi o motivo que a serpente, sendo um animal sábio, astuto, fez com Eva, que Deus havia dito que não era para tocar nele, não comer dele, porque no dia em que tocasse ou comesse dele, iria morrer. E a serpente, ela usa uma pequena palavrinha chamada não. Ela diz:
Deus disse: não comereis, que dele morrereis? E ela disse: sim. Então ele vem e disse: não, se você, Deus diz para você não ser que nem ele, ou seja, não conhecer o bem e o mal. Então, quando Satanás é espírito, naquele corpo, daquele animal, serpente, que era ereto, que falava, como nós estamos agora falando, coloca essa palavrinha: não, se você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o que acontece? Quando Eva faz uso, dessa esperteza da serpente que engana ela, em outras palavras, a serpente seduziu Eva a comer do fruto. A Bíblia não diz o nome de uma fruta, mas fala a fruta da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore de conhecimento do bem e do mal, Então, o que acontece? Quando ela come desse fruto, vamos ler aqui, E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejo, observe a palavrinha, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, ou seja, os dois, a serpente e Eva gostou e foi ter com seu marido, Adão. Vejam que eles estão ainda dentro do jardim do Éden, eles não estão fora. Ali aconteceu então esse ato de comer o fruto da árvore, dentro do jardim do Éden. Quando ela faz isso, observa bem que ela se colocou agora como herdeira de duas sementes. Uma semente que viria da serpente e outra semente que viria de Adão, porque o ato foi ali muito próximo um do outro, Adão e Eva e a serpente. E veja bem, irmãos, ela se encontrou grávida, mas até então ela não sabia que estava grávida. A semente fora colocada em seu ventre, E quando a serpente teve esse ato, foram abertos os olhos. Lembre que eles estavam vestidos com um véu de santidade. Embora no natural eles estivessem nus, mas não sabiam da sua nudez. Mas quando a serpente induziu e seduziu Eva, ela veio a abrir os olhos e percebeu que estava nu, ela, quando também esteve com Adão. Então ambos estiveram nus, e eles perceberam e tiveram vergonhas disso, Então o que acontece? Deus disse: quem te mostrou que estava nus? Em resposta a isso, Veja bem, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Observe que Adão agora está escondido, porque ele tinha vergonha, ele não tinha mais o véu de santidade, a sua nudez fora descoberta, por causa do ato que houve entre ele e Eva, como Eva entre a serpente, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu, e escondi-me. Observa o que Deus disse agora. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Veja bem que agora Deus está dando uma correção em Eva, E disse a mulher: a serpente me enganou. Então, veja bem, a serpente enganou, colocou uma semente no ventre dela. E eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será entre todas as bestas, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora vocês percebem aí que a serpente era ereta. Deus amaldiçoou ela, e agora ela passou a rastejar. Animal rastejante, que à sua frente era pó da terra, né? Então veja bem, e Deus ali então coloca a situação. Agora, quando chega justamente em 4:1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Aqui está falando do que aconteceu lá atrás, porque lembra que eles descobriram que estavam nus, porque lá houve a concepção. Então aqui em Gênesis 4:1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Lógico, Satanás não tem poder criativo, o único poder criativo é Deus, né? E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha. Bom, aí que está. Adão conheceu Eva, ela já estava com a semente da serpente. E então Adão colocou a semente dele nela. Então por isso que os dois são olhados como gêmeos, não é? Embora de pais diferentes. Vamos ver isso aqui. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra, não é? Então aqui nós começamos a destrinchar isso, porque a escritura é misteriosa. Nós devemos ver que agora, passado isso, Caim já nasceu, Abel já nasceu, não é? E nós vamos encontrar em Gênesis 4:8 que Caim mata Abel. Vamos ver aqui. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Por que ele matou? Porque ambos os dois, Caim e Abel, havia feito uma oferta a Deus. Caim ofereceu do fruto da terra que ele lavrava, e Abel ofereceu uma ovelha sem mácula, sem mancha, derramou seu sangue no altar e ofereceu a Deus. E Deus se agradou da oferta de Abel e de Caim não. Mas Deus deu uma oportunidade a Caim: se bem fizeres, não haverá perdão para você. Mas ele não quis fazer o bem, né? É por causa desse motivo que Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Por isso Caim levantou a sua ira e matou seu irmão Abel. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Primeira mentira. Satanás é pai da mentira. Primeira mentira. E disse Deus: que fizeste? Deus é onipresente. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Pronto. Deus desfez a mentira. Mostrou que ele era mentiroso, e Deus mostrou que ele realmente era mentiroso. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão, quando lavrares a terra. Não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante da terra? E será que todo aquele que achar me matará? E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus agora iria fazer, ou melhor, dar início a fazer agora a sua obra de redenção. E para fazer a sua obra de redenção, e ele dizer que ele é Deus e era Deus, iria iniciar agora a redenção, que duraria 6.000 anos.
como nós estamos hoje aqui, findando 6.000 anos, né? Então, quando esse cidadão Eli Soriano fala essas coisas, ele simplesmente faz o seguinte, observa. Primeiro, Eli Soriano nega o relacionamento sexual entre a serpente e Eva. Como que Eva pôde ter 2 partos sem ter sexo? Não é isso? Então agora aqui veja assim, né? Nós encontramos no verso 4 a genealogia de Caim. Por exemplo, ó, aqui nós seguimos aqui a seguinte forma, ó. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Lembrando que aqui a Bíblia relata apenas o nascimento da descendência, mas Adão teve filhos e filhas, tá? E Adão não era pai de Caim. Portanto, as filhas de Adão não eram irmãs genuínas de Caim. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mejael, e Mejael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma delas era Ada, e o nome da outra era Zilá, concubinato, ou seja, um homem com 2 mulheres. Veja bem a linhagem, né? E agora nós vamos encontrar aqui a linhagem de Adão, né, que é de Sete, que na verdade fala assim, né? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Agora observa bem que não aparece Abel aqui, não aparece a Caim. Caim está vivo, Abel está morto, mas ele disse, gerou a Sete. Aonde está aqui que Caim era filho de Adão? Porque Caim era vivo e não aparece. Então já começamos a ver que Adão não é pai de Caim, né? E foram todos os dias de Adão, e viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 2 depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Então nós começamos a separar. Há uma geração da serpente através de Caim, e há uma geração de Adão através de Sete. Então quer dizer, por aí nós já vemos a separação. Agora nós vamos lá na frente agora, me perdoe, irmãos. Então, irmãos, agora, rebatendo o que Eli Soriano disse, veja bem, ele disse que João Batista, que é mencionado em Malaquias 3, é o mesmo de Malaquias 4. Malaquias 3, ali está escrito o seguinte: eis que eu vos envio o meu anjo diante da minha face, até que eu venha a seu tempo. Vou ler direitinho aqui. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo. O Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Esta é a primeira vinda de Cristo. João Batista foi aquele que veio do ventre de Isabel, tá? Que estava morto, mas Maria foi visitá-la, e João ali viveu com a presença de Jesus Cristo. João nasceu, foi para o deserto, e ele estava adiante do Senhor, tá? Porque ele nasceu e saiu para o deserto, e depois veio Jesus. Agora, aqui em Malaquias 4, diz claramente, né? Que no verso 5 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João veio e apresentou o Senhor, mas o Senhor, ele veio reconciliar o mundo, ele não veio para ferir a terra. Agora, se nós encontrarmos aqui em Mateus, capítulo 17, versos 10 e 11, nós vamos encontrar Jesus anunciando, né,
que Elias viria no final do tempo. Os discípulos perguntaram para ele, Mateus 17, verso 10 e 11. Observa aqui. Observa bem. E os discípulos de Jesus o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Eles estão perguntando a Jesus. E Jesus respondeu e disse para eles, olhando já lá no futuro, Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não veio restaurar, João Batista veio apresentar o Senhor, ou seja, ele veio apresentar os nossos pais a Jesus Cristo. Nós, nesse tempo agora, o Elias viria apresentar os filhos aos nossos pais apóstolos, a mesma fé. Então, portanto, senhor Eli Soriano, o senhor disse que William Branham é mentiroso, é falso profeta, é um cara de pau. O senhor me perdoe, mas o senhor não conhece as Escrituras, porque todos os religiosos conhecem as letras, mas não pode ver o que está por trás delas, por isso não tem entendimento. O entendimento vem através do Espírito Santo. Se o senhor não tem o Espírito Santo, o senhor vai ser apenas um leitor das letras. Infelizmente, perdoe, mas o senhor está completamente equivocado. Que Deus abençoe a cada irmão e irmã, no nome de Jesus Cristo.